Abra sua Bíblia no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. E leiamos os versículos 33, 34 e 35. Lucas, capítulo 10, versículos 33, 34 e o 35. São os textos que o Espírito de Deus colocou em meu coração para embasarmos a mensagem desta manhã. Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 33 até o 35. Os irmãos que encontraram se manifestem dando glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Repita comigo novamente: amar sim. Diga de novo: amar sim. Abandonar jamais. Olhe para o teu irmão e diga: antes de recebermos poder, antes de recebermos unção, antes de profetizarmos, nós precisamos aprender a amar mais. Diga: e Deus vai nos ensinar nesse congresso. Diga: porque esse é o propósito dele nesse congresso. Há um ambiente de graça aqui nesta manhã. Quantos podem agradecer ao Senhor por esse ambiente de graça? Os irmãos observem que ontem à noite o pastor Daniel Pedroso, falando sobre o tema, ele utilizou uma passagem que está contida dentro do contexto do ministério de Jesus. E é importante destacar na parte inicial e introdutória da mensagem, que isto, eu acredito que aqueles que pregarem o tema, irão utilizar passagens contextualizadas ao ministério de Jesus quando esteve na terra. Porque a maior referência do verdadeiro amor, a maior manifestação do verdadeiro amor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, para nós compreendermos, e eu quero que você preste muita atenção na introdução da mensagem, quando nós temos um tema como este, para detalharmos e absorvermos o que Deus tem a falar conosco, é necessário que nós tenhamos como ponto de partida qual de fato é o significado desta palavra e desta virtude chamada amor. O que de fato é amar? O que de fato é amor? Alguém disse que amor não é sentimento. Eu gostaria que você prestasse atenção. Amor não é sentimento. Amor é comportamento. Você não ama porque sente, você ama porque faz. A prova de um amor não está em palavras, a prova de um amor está em ações. O amor não é o que você sente, o amor é o que você faz. Fica aqui o conselho de um pastor, de um pregador para você. Você quer medir o amor de alguém por você? Não veja o quanto ele fala ou o quanto ela fala que te ama, mas veja qual é o comportamento dessa pessoa para com você. Quer medir um amor? Veja as atitudes.
Porque amor é ação. Amor não são palavras. Amor é o que você faz. Portanto, quando nós falamos de amor, é necessário nós entendermos que poucas pessoas optam pelo amor. Por quê? Porque quando se ama, é necessário inicialmente que se abra mão dos seus próprios interesses. Quando se fala em amar, quando se fala em amor, o ponto inicial e o ponto chave em amar é abrir mão dos meus interesses para atender o interesse do meu próximo. Isto é missões. Missões é mais do que dar glória a Deus. Missões é mais do que falar em línguas. Missões é mais do que chorar em um evento como este. Missões é você abrir mão dos seus interesses. Missões é você esquecer de si próprio e atender a necessidade de pessoas que talvez você nunca viu, não vai ver e somente encontrará na eternidade. É isto que Deus, Ele quer incutir, imprimir em nossos corações e em nossos sentimentos. Abrirmos mãos dos nossos interesses, abrirmos mãos daquilo que é para nós, para atendermos a necessidade do próximo. Quantos querem ter esta atitude? Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. Agora, para que isto ocorra, é necessário uma vida espiritual em ação, uma profundidade espiritual. É necessário que o cristão que queira amar, abrir mão dos seus interesses próprios para atender os interesses do próximo. É necessário que ele viva numa dimensão muito além daquela que muitos estão vivendo. Eu quero abrir um parênteses aqui e falar algo que eu não anotei, porque Deus está me inspirando a falar agora. Sabe qual é o grande problema? O grande problema da nossa geração é que a maioria das pessoas estão vivendo na dimensão e no reino da bênção. Repita bem forte comigo: o reino da bênção. Diga de novo: o reino da bênção. O que seria o reino da bênção? É aquilo que Deus pode fazer por mim. Ou seja, é quando eu dobro os joelhos, me ajude no retorno. É quando eu dobro os joelhos e começo a pedir a Deus que atenda somente as minhas necessidades. Senhor, faça por mim. Senhor, resolva por mim. Isto é o reino da bênção. É o que Deus pode fazer por você. Agora, isto é muito raso, isto é muito pequeno, isto é muito superficial dentro daquilo que Deus tem reservado para nós. Mas eu quero profetizar pela palavra que Deus vai nos tirar do reino da bênção e nos colocar no reino do poder. Agora deixa eu lhe dizer o que significa reino do poder. Se o reino da bênção é o que Deus pode fazer por mim, o reino do poder é o que Deus faz em mim e através de mim. Deixa eu profetizar para você: muitas pessoas sairão desse congresso com uma outra visão, com novos desejos, novos horizontes, novos objetivos. Chega de pensar em si, chega de querer só para si. É tempo de Deus fazer em mim e através de mim. Quantos querem isto? Levante a mão e dê glória a Deus. Coloque a mão no ombro do teu irmão e diga: é tempo de vivermos o reino do poder. Diga assim: o que Deus fará em você e através de você. Nós vamos sair do natural e entrar no sobrenatural. Nós vamos sair do normal e entrar no anormal de Deus. Nós vamos sair do ordinário e entrar no extraordinário de Deus. Quantos querem isto? Agora vamos lá. Não tem retorno. Agora vamos lá. Quando nós estudamos esta parábola, chamada pelo escritor de o bom samaritano,
Jesus não falou que ele era bom? Está aqui escrito a parábola do bom samaritano. Agora, quando nós estudamos esta parábola, nós encontramos algumas verdades espirituais e que se encaixam como uma luva no tema escolhido pelos Gideões, missionários da última hora para este congresso, o 26º congresso. Quando nós procuramos a base, o fundamento, a estrutura e o ponto principal desta parábola, nós encontramos que o ponto principal, a base, o fundamento, é uma. Diga comigo, amor. Diga mais forte, amor. É isso. A base desta parábola é esta: amor. Só que, o que é que antecede a parábola do bom samaritano? Diga comigo, o envio dos 70 para a obra missionária. Veja que coisa interessante. A parábola do bom samaritano, a sua base é o amor. E ela é antecedida no contexto dela pelo envio de Jesus dos discípulos para pregarem o evangelho. Sabe o que é isso? Não é casualidade. Não é obra do acaso. Jesus estava querendo nos ensinar que missões só se faz de uma forma: com amor. Não tem outra forma. Não tem outra maneira. Só em amor. E é isso que Deus vai fazer nesse congresso. Vai fazer com que nós saiamos daqui amando mais. Saiamos daqui apaixonados por almas. Nós deixaremos os nossos interesses de lado e procuraremos atender o interesse de pessoas que precisam mais do que nós precisamos. Porque eu encontro a primeira verdade aqui. É impossível separar missões da virtude de amar. Pergunte para o seu irmão: quer fazer missões? Diga assim: só existe uma forma: amando. Não tem outra forma a não ser amando. A não ser amando. Agora, quando você ama para fazer missões, é necessário que se preste muita atenção em alguns pontos. Porque amar é fazer o bem sem olhar a quem. Porque fazer bem a quem vai te fazer um bem não tem galardão. Galardão é amar quando é odiado. Amar quem te ama, que galardão existe nisso? Agora, amar sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem está sendo feito, isso é para poucos. E Deus está conservando alguém aqui assim. Segundo, amar requer que você faça o bem. E isto significa, obrigado, e isto significa abrir mão do que é seu, abrir mão do que lhe pertence, e dizer assim: ó, isso aqui é meu por direito, mas eu amo, e eu abro mão do que é meu para dar a você. Quem está disposto a isso? Eu sei que esta mensagem não é mensagem de povo da glória a Deus, pular, gritar, mas é o tema. Eu tenho que pregar o tema. Ainda que você não pule, não grite, não fale em línguas, mas Deus vai plantar amor no teu coração. E ainda que você tenha que dar a sua vida, você dará, para que vidas sejam salvas. Terceiro, amar para fazer missões. Primeiro, é fazer o bem sem olhar a quem. É abrir mão do que lhe pertence para dar a outro. E terceiro, é dar sem querer nada em troca. E aí?
E aí, meu irmão? Só que Deus falou comigo nessa semana. Só ama quem passa pela escola de Deus. Você está na escola de Deus. E nessa, não se preocupe não, irmãos. Daqui a pouco você verá o que Deus vai fazer aqui. Não se preocupe. E quando você passa pela escola de Deus e passa a amar voluntariamente, não importa a posição que você ocupa. Calma aí. Porque tem gente que quando não é nada, ama todo mundo. Agora dá uma subidinha, não lembra mais de ninguém. Quem é você? Nunca te vi. Se quiser dar glória, dá. Se não quiser, não dá. Mudou um pouquinho. Isso não é amor. Quem ama de fato, quem ama de verdade, quem passou pela escola de Deus, ele pode estar embaixo, ele ama. Ele pode estar lá em cima, ele continua amando do mesmo jeito. Esse é o segredo dos Gideões. Quando os Gideões nasceu, eu estava nascendo. Eu tinha 1 ano, porque agora sábado que vem eu completo 27 anos. Gideões deve ter começado pequeno, como é a regra da vida e principalmente espiritual. Só que Gideões sempre preocupou-se com aqueles que nunca tiveram atenção. E com quem que o Gideões se preocupa hoje? Com as mesmas pessoas que se preocupavam há 27, 28 anos atrás. É o segredo do sucesso. Está aqui embaixo. Olhe para todos. Está lá em cima. Continue lembrando de onde você veio. Querem ver um exemplo? Davi. Davi. No anonimato. Ninguém sabia quem era. Daqui a pouco Deus muda a sorte de Davi. Mata o gigante. Olhe para cá. Aí alguém pergunta: qual é o teu nome? Quem é você? Não perguntou de onde ele vinha. Não perguntou de quem ele era filho. Mas o nome dele, a vida dele, estava intimamente ligada ao lugar de onde ele veio e a quem fez ele nascer. Quem é espiritual entende. Quem é você? O que é que ele diz? Eu sou Davi, ungido rei. Eu sou Davi, filho de Jessé, o belemita. Eu cresci, mas eu continuo sendo filho do mesmo pai. Eu cresci, mas eu continuo sendo de Belém. Onde eu estiver, eu sempre irei me lembrar de onde eu vim, quem eu fui, porque quem me fez foi Deus. Quantos querem adorá-lo por isto? Levante a mão e dê um brado de glória. Quem ama de fato, quem ama de fato, nunca se esquece das primeiras coisas. Em qualquer posição ele ama. Agora existe um princípio espiritual sobre o amor. Quem está prestando atenção na mensagem, diga amém. Então dobre a sua atenção. Quando se fala em amor, Deus me mostrou dentro da parábola do bom samaritano. Existe um princípio espiritual sobre o amor. O amor, ele sempre é colocado à prova. Deus vai provar se o teu amor é puro ou impuro, se é verdadeiro ou é falso. Deus vai mostrar quem é quem. Deus vai mostrar quem está com esta obra. Vai. Ele é o dono de tudo isso. O que é que ele disse para João? O que foi que ele disse para João? Aqueles que se diziam ser de vocês, mas não são. O tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
na parábola contada por Jesus, o amor de 3 homens: o sacerdote, o levita e o samaritano, foi colocado à prova diante de uma pessoa ferida. Deus, olhe para cá, Deus, Ele pode criar situações diversas e adversas para provar o que vai no teu coração. Deus, Ele se utiliza de coisas externas para mostrar coisas internas. O cenário estava montado. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Os salteadores fizeram mal a ele e o deixaram como morto. O sacerdote passa de longe. Eu tocar num cadáver? Passa de longe. O coração estava sendo revelado. O levita passa e passa de longe. Nem procurou saber se estava morto. Porque tem gente que uma ferida no irmão, ele já acha que tem que matar. Ele já acha que já está morto. Aqui é lugar de vida. Por mais ferido que você esteja, por mais feridas abertas que esteja você, a Bíblia diz, e ainda que você esteja morto, a Bíblia diz que onde as águas do rio de Deus passam, tudo que estiver morto viverá. Hoje é manhã de vida, hoje é manhã de ressurreição espiritual. O levita passa de largo. O coração estava sendo manifesto. Quero ver quem é quem. Eu vou mostrar quem de fato é e quem não é. E vem descendo agora um samaritano. Ele não queria saber quem era aquele homem, se estava vivo ou morto. O que ele queria era demonstrar o que estava no seu coração. Levante uma de suas mãos aos céus e receba esta palavra. Deus vai te colocar em prova. Que isso? Agora é ruim de dar glória, né? Se eu dissesse que Ele iria te tirar da prova, estava todo mundo gritando aqui. Eu não tenho compromisso com a mentira. Eu estou pregando o que Deus está mandando eu falar. Deus vai te colocar à prova, sabe para quê? Para demonstrar quem você é. Para demonstrar que de fato você ama ou não ama. É tempo de você aceitar o projeto de Deus para a sua vida. É tempo de você aceitar a prova que você está passando, porque Deus vai mostrar que você tem sido fiel, independentemente do que você esteja passando. Quantos acreditam? Levante a mão. Olhe para o teu irmão. Olhe para o teu irmão. Coloque a mão no ombro dele e diga: Deus vai mostrar quem você é. Diga: Deus vai mostrar que você tem sido fiel. Deus vai mostrar que você tem chamada. Diga: quem se carrega de te apresentar é Deus. Urabacachuma. Quem tem chamado aqui adora a Deus. Hoje é o teu dia. Deus vai provar quem é quem. Olhe, ouça-me mais um pouco. Cristo é a palavra revelada. Ouça isso. Cristo é a palavra revelada. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele é a palavra. E ele é a revelação do verdadeiro amor. Ouça isso. O próprio Cristo, que é a revelação do amor, se encarregará
de nesses últimos dias mostrar quem de fato ama missões e quem de fato não ama missões. Quem é espiritual encara isso com seriedade. Querem ver que a palavra demonstra sentimentos? Ouça isso. Salomão está sentado no seu trono. Chega um problema para ele resolver. Que problema era esse? Começam a relatar. Rei! Essas duas mulheres moram na mesma casa. Ouça essa história. Todas duas têm um filho, cada uma delas. E esta noite, uma delas dormiu em cima do filho, esmagou e matou. Só que a Bíblia relata a história, que a que tinha matado seu próprio filho, esmagado, olhe só a maldade. Acompanhe. Pegou o filho de madrugada e na ponta do pé colocou o filho morto junto com a outra que estava dormindo e pegou o vivo para si. Acompanhe. O problema foi tão grave entre elas, quando acordaram, que o problema chegou para o rei. E não se levava qualquer problema para o rei. E começaram a relatar para o rei o que havia acontecido. E as duas diziam uma para a outra: o filho vivo é meu. E a outra dizia: não, o morto é seu e o vivo é meu. Não, o morto é seu e o vivo, aí fica. Aí Salomão está só ouvindo. Olha a sabedoria. Aí a Bíblia diz que Salomão reconta a história. Sabe por que ele recontou a história? Para ter tempo para pensar. E aí ele diz, ouça, aí ele diz assim, ó: eu já tenho a solução. Acompanha aí. Qual é a solução, rei? Qual? Me traga uma espada. Parece loucura, né? Espada? Para resolver problema de bebê recém-nascido? Para que espada? Quem vive a palavra, tem hora que faz, parece que está fazendo loucura. Um dia Sansão acorda pela manhã, pastor Paulo, e os admiradores do seu ministério perguntaram, eu creio que perguntaram: qual é a sua agenda do dia? Caçar raposa. Quê? Caçar raposa. Quantas? 300. E Sansão procurando raposa. O que está fazendo? Caçando raposa. Está ficando louco? Está ficando louco? Crente que está na direção de Deus parece que às vezes está caçando raposa. Mas continue caçando raposa, meu irmão. Continue fazendo loucura aos olhos dos homens, que lá na frente Deus vai provar que Ele sempre esteve contigo e é da tua vida. Quantos acreditam nisto? Levante a mão e dê um brado de glória. Urabacante e amarras. Parece loucura, mas se Deus está no negócio, vai em frente. Parece loucura, mas se Deus está contigo, siga em frente. Deixa os faladores de lado. Deixa aqueles que estão tentando desanimar de lado. O importante é que eu tenho uma chamada. O importante é que eu amo missões. E lá na frente Deus vai mostrar que sempre esteve comigo e é na minha vida. Mas vamos lá, acompanhe. Dá licença, pastor. Me traga uma espada. Vai segurando aí. Trouxeram a espada. O que você vai fazer, rei? É simples. O problema é que elas querem ficar com o filho vivo. Eu vou partir a criança ao meio. A metade fica para uma e a metade fica para outra. Acabou. Pode cortar a criança ao meio. Resolveu o problema. Porque aí, ouça isso. Porque aí, a mãe verdadeira manifestou o verdadeiro sentimento.
disse assim: ainda que eu não fique com a criança. Porque quem ama é assim. Não importa se fica junto, o importante é que fique vivo. Permita-me falar, pastor. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor. Se fosse para o senhor escolher Gideões para ficar na mão do senhor, é uma suposição, ou viver, o que é que o senhor escolheria? Vivo. Não importa se está na minha mão. O importante é que Gideões permaneça vivo. Isso é amor. Não importa se eu faço missões indo. O importante é eu continuar dando vida a missões para continuar vivendo. Eu não sou missionário não, mas eu vou dar vida para que missões permaneça existindo na terra. Quantos querem ser assim? Levante a mão e libere um brado de glória. Olhe para o teu irmão e diga: faça tudo o que for necessário para que missões permaneça vivo. Diga: faça tudo o que for necessário para que a tua chamada permaneça viva. Diga como profeta. Diga como profeta. Profetize. E se eu fosse você, eu daria glória a Deus por isso. A espada chegou. E a verdadeira mãe disse: ainda que eu não fique com a criança, deixe ela viver. Ah, pastor. Só que do outro lado, quem não tinha compromisso nenhum com a criança, disse assim: se eu não fico com a criança, ninguém fica, pode matar. Só que a mãe verdadeira já tinha gritado. Sabe por que Gideões ainda vive? Porque ainda tem um povo que grita por ele. E esse grito é o grito de alguém que ama. E Deus está conservando este grupo. Deus está preservando este grupo. Tem um remanescente no Brasil que ainda grita por missões, enquanto a maioria quer interesses próprios. Ainda existe alguém gritando: missões precisa continuar vivendo, precisa continuar existindo. Quem quer fazer parte deste grupo? Quem? Permaneça com a sua mão levantada, por favor. Permaneça com a sua mão levantada, porque onde tiver uma mão levantada agora, o teu sentimento verdadeiro por missões será demonstrado na proporção que Deus mandará da sua glória sobre a tua vida agora. Eu vou te dar 1 minuto de relógio de homem, e onde tiver uma mão levantada de alguém que ainda ama missões, onde você estiver, seja impactado com a glória de Deus agora. Agora. É um desafio. Quem ama missões, quem quer missões viva, receba poder de Deus agora. Urabacante e amas. Urabas e aqui amas. Esse é o som de quem ama missões. Esse é o som de quem ama missões. Amar sim, abandonar jamais. Deixa eu ouvir o som de quem ama missões. Deixa eu ouvir o som de quem ama missões. Quem quer amar? Quem quer amar missões? Quem? Deixa eu ouvir a sua voz. Será que tem alguém falando com Deus aqui? Será que tem alguém falando com Deus aqui? Será que tem alguém aqui que ainda grita por missões? Deixa a criança viver. Deixa a criança viver. Urabacanto e amas. Uriabashi e amas. Urabacantaraia. É a unção de Deus. É o poder de Deus.
Deus vai mostrar quem é quem. Deus vai mostrar quem de fato ama missões. Eu preciso lhe falar mais algumas verdades, e em poucos minutos eu encerro. Mas grita bem forte comigo assim: a criança não vai morrer. Diga assim: o que depender de mim, a criança vai permanecer viva. Pastor Reuel, a criança não vai morrer. Não vai. Deus está dando vida à criança aqui hoje. Mas ouça-me, por favor. O amor, eu preciso falar isso. O amor abre a visão. Diga comigo: o amor. Diga mais forte: o amor abre a visão. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai te dar mais visão ainda. Diga assim: você vai enxergar mais longe do que você já tem enxergado. Ouça aqui. A ausência do amor torna as pessoas indiferentes. O sacerdote passou, está morto. O levita passou, está morto. A ausência do amor torna as pessoas indiferentes. A presença do amor torna as pessoas sensíveis. Passou o bom samaritano e disse: eu vou ajudá-lo. Você vai enxergar coisas que você nunca imaginou enxergar. Você vai sentir coisas que você nunca imaginou sentir. Porque esse congresso é o congresso que Deus vai plantar amor no coração das pessoas. Os outros congressos pulam, esses também vão pular. Grita, corre. Isso é uma marca nossa e ninguém rouba. Agora, mais do que isso, esse congresso vai fazer pessoas pararem e dizer: eu preciso ver o que não via, ouvir o que não ouvia e sentir o que não sentia. Deus vai fazer isso. Você vai ouvir voz que você nunca ouvia. Porque quem ama é sensível. E missões é feito com sensibilidade. O que o pastor Cezino hoje tem a provar para esse mundo? Mais nada. E eu vi o pastor Cezino chorando com crianças do interior do Amazonas. O que é isso? O que é isso, pastor Henrique? O que é isso? O que é isso? Senão sensibilidade. E quem ama não consegue ser indiferente. Eu posso parar? Não, eu vou parar só quando não der mesmo para continuar. Porque eu existo para isso. Eu vivo para isso. Eu nasci para isso e vou morrer fazendo isso. Sabe por quê? Eu vou falar o que Deus está mandando eu falar aqui. Sabe por quê? Porque missões não é questão de fazer. Missões é questão de ser. Eu não faço missões porque eu gosto de fazer. Eu faço missões porque eu existo para ser e fazer missões. Missões não é escolha. Missões é questão de caráter. O que é o caráter? É aquilo que eu sou. Eu faço missões porque eu vivo para missões. É o meu caráter. Agora ouça e dá glória a quem quiser. Sabe o que nós estamos precisando? Falar isso nos Gideões é complicado, mas eu vou falar mesmo assim. Sabe o que nós estamos precisando? Não é de gente pulando, pastor Legado.
Não! Isso é bom, maravilhoso. Nós estamos precisando de pessoa para profetizar só. Nós estamos precisando do que Eliseu pediu para Elias. Espera lá. O que é que Eliseu pediu para Elias? Porção dobrada de quem? Do Espírito Santo? Do Espírito de Elias. E olha a Bíblia, olha a Bíblia. Vai lá olhar. O Espírito ali não está com E maiúsculo, está com E minúsculo. Se fosse o Espírito Santo, seria E maiúsculo. Por que ele não pediu unção? Porque unção de profeta, ele teria de qualquer forma. O que é que ele pediu de Elias? Eu quero porção dobrada do seu Espírito. Sabe o que ele estava pedindo, pastor Paulo? Ele estava pedindo porção dobrada da unção. Ele estava pedindo porção dobrada do caráter. Nós não estamos precisando de gente só pulando, gritando, sapateando, correndo. Sabe o que nós estamos precisando? De gente de caráter. É ruim de dar glória, né? É ruim, né? Vai eu falar que o carro novo chegou, a casa nova chegou, estava todo mundo gritando, pulando. Eu não tenho compromisso com isto, eu tenho compromisso com a palavra. É tempo de caráter, é tempo de caráter. Amar, o amor abre a visão, porque te torna sensível. E quem ama, vê com os olhos de Deus. Ei, mas isso é bom demais. A porta da palavra se abriu. Diga assim comigo, se você quiser, diga, eu quero. Diga mais forte, eu quero ver com os olhos de Deus. Você não tem ideia do que você pediu. Levante uma de suas mãos aos céus e diga, Senhor, faz-me ver com os teus olhos. Diga, porque eu quero também sentir com o teu coração. Segura aí, segura aí. Agora, quem ama não se cala. Ouça isso. Quem ainda quer ouvir o que Deus tem para falar, diga amém. Quem ama não se cala. Sabe por quê? Porque há uma ferida aberta. E quem ama, vê como Deus vê, sente como Deus sente, e não pode se calar. Sabe por quê? Salmos de número 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, e duas a ouvir, que o poder pertence a Deus. Diga comigo, uma coisa disse Deus, e duas a ouvir. O que significa isso? O que é que você acha que é quando fala uma coisa e ouve mais do que uma? Hã? Diga eco. Diga eco. O salmista disse, uma coisa disse, e duas a, que o poder pertence a. Uma coisa disse, e quantas ouvi? Sabe o que o salmista estava dizendo ali? Sobre o eco da voz de Deus. Eu perguntei para Deus, quem é o eco da sua voz? Levante a sua mão. Diga, eu sou o eco da voz de Deus. Espera aí. Agora, quando foi que você ouviu o eco falando o que a voz não fala? Se a voz fala A, o eco fala o quê? E qual é a voz mais forte? A voz primeira ou o eco? Hã? Existem duas lições. Primeira, quem é eco tem que falar o que a voz fala. E para falar como a voz fala,
tem que ver como Deus vê e sentir como Deus sente. Aleluia. E outra coisa, e quem é eco tem que saber que quem é forte não é o eco, é a voz. Nós somos apenas ecos. Voz aqui é Deus. Ele tem a única voz e Ele tem poder, e nós somos submissos a tudo que Ele quiser. Quantos aqui acreditam nisto? Levante a mão e dê glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Eu vou concluir aqui para vermos o que Deus vai fazer entre nós. Ouça isto. Olha o que o bom samaritano falou. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, presta atenção, cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Repita comigo, o que gastares a mais com ele, eu pago quando voltar. Olha o que Deus me mostrou aqui. Sabe o que é isso aqui? Ei, sabe o que é isso aqui? O samaritano tinha crédito. Não precisa de cheque? Não. Eu confio na tua palavra, você não é qualquer um. Pode ir, depois você me paga. Ouça isso aqui. Só pode amar quem tem crédito. Quando você vê alguém que não ama, não julgue ele não. Sabe o que é isso? Não tem crédito com Deus. É ruim de dar glória, né? Mas quando você encontrar alguém que ama, pode saber, é porque tem crédito com Deus. Amar sim, abandonar jamais. Amar sabe por quê? Porque Gideões têm crédito com Deus. Agora, ter crédito com Deus no sentido de representar o céu. Diga bem forte comigo, eu sou representante dos céus. Pastor Cecília, eu vou abordar uma parte aqui, porque eu estou recebendo orientação divina para isso. Deixa eu lhe perguntar, o evangelho que pregamos é bom ou é ruim? Você não sabe? É bom ou é ruim? Faz bem ou mal ao homem? Se esse evangelho é tão bom, se faz tão bem, por que tão poucas pessoas aceitam esse evangelho? Por quê? O problema está aqui? Não. Porque é muito fácil pegar a capa de Elias, ferir a água e dizer assim, perguntando, onde está o Deus de Elias? Agora a pergunta é outra que não quer calar. Onde estão os Elias de Deus? O problema não está na palavra que pregamos. O problema está em quem está pregando. É ruim de dar glória mesmo, eu sei. Eu não sou movido à glória a Deus, aleluia. Eu sou movido pela inspiração de Deus na minha vida. Agora, o único que perde quando não dá glória a Deus não é Deus, é você. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, se esses não clamarem, as próprias pedras, e se elas não clamarem, não tem problema. Jesus não falou, estou aqui fazendo uma aplicação. E se elas não clamarem, não tem problema. Porque nos céus a Bíblia diz que os anjos dizem constantemente, santo, santo. Peraí. Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais glória um crente dá, mais parecido com o céu ele fica. E quem não dá glória parece com quem não sei e não quero saber. Eu quero saber de dar glória e parecer com o céu, porque é para lá que eu vou. Quantos querem adorá-lo? Levante a mão e libere um brado de glória. Mas nesta manhã você vai conquistar crédito com Deus.
vai conquistar crédito com Deus. Quantos querem conquistar crédito com Deus aqui? Eu vou falar aqui para concluir o que Deus está mandando eu falar. Pastor William, vem aqui por favor. Ouça isso. Eu só falo isso quando Deus me orienta a falar. Se você veio aqui esta manhã, eu disse no início que amar é abrir mão dos seus interesses para suprir interesses dos outros. Deus não te trouxe aqui esta manhã para te abençoar. Que é isso, pastor? Não. Se você veio aqui hoje para ser abençoado, você veio ao lugar errado. Pastor Elias, que é isso? Porque Deus te trouxe aqui hoje para fazer contigo uma aliança semelhante à que Ele fez com Abraão. Qual foi essa aliança? Se dividiu em 3 partes. Primeira, Deus chega em Abraão e diz assim: Abraão, eu não vou apenas te abençoar, não, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ouça, segunda parte, Deus não falou eu vou somente te abençoar, não, mas Deus falou assim, ó, se tu uma, Deus falou assim, ó, eu vou dar mais do que uma bênção, mais do que 2 bênçãos, você vai ser a própria bênção. Onde você estiver, a minha bênção estará. Seja sincero, quantos querem a bênção de Deus aqui hoje? Querem? Querem a bênção de Deus? Dá uma olhadinha para o seu lado. A bênção de Deus está aí do teu lado. Olhe para cá, olhe para cá. Quantos querem a bênção de Deus aqui? Dá uma olhadinha para você agora. Dá uma olhadinha para você. Você olhou até para quem não deveria. Olha para você. Quer a bênção de Deus? Volta a olhar para você. A bênção está diante dos seus olhos. Deus está fazendo hoje de você a própria bênção. Segura aí. Agora eu chego na parte do crédito com Deus. Estou falando aqui que só ama quem tem crédito. E quem tem crédito ama. Terceira parte, não está na Bíblia, mas está dentro da revelação da mesma. Eu quero que você preste atenção. Deus chega em Abraão e fala assim: eu tenho um trato a fazer contigo. Qual é? Se dá de 2 partes. A segunda depende da primeira. Olha só. Qual é, Senhor? É isso que Deus quer fazer contigo aqui hoje. Qual é, Senhor? Olha só, pastor Cezinho. Deus chega em Abraão e diz assim: Abraão, onde você for, onde você chegar, e onde você colocar a planta dos seus pés, olha Deus falando para Abraão: onde você for, fala do meu nome. Tá bom, Senhor, isso não é difícil. E aí? Se você falar de mim, onde você chegar, olha Deus falando com Abraão: onde eu, o teu Deus, chegar, eu vou falar do teu nome. Então é isso, eu falo do teu nome e o Senhor fala do meu. Fechado? E quem é que não fecha? Eu estou falando de crédito. Abraão viaja para o Egito e alguém pergunta: quem tu és? Qual é o teu nome? E Abraão responde: eu sou Abraão, servo do Deus Altíssimo. E se o homem cumpriu, Deus não vai cumprir? Falou de mim? Falei. Então, peraí. Deus visita a terra e alguém pergunta: quem tu és? Qual é o teu nome? E Deus responde: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Iriabashi arabacanda ramas. Diga comigo: amar sim, abandonar jamais. O cantor Zil Matos vai estar louvando ao Senhor. Mas depois que eu orar, por que eu pedi para você segurar a mão do teu irmão? Porque eu acredito que a unção de Deus, ela é transferível. Ou seja, aquilo que Deus me deu,
eu posso ministrar na tua vida. Você acredita nisso? Porque do poder que estava em Moisés, ele repartiu com 70. E o próprio Jesus nos deu uma lição quando ele disse assim, ó: recebei o meu Espírito. Só pode dar algo a alguém se você tiver algo para dar. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou. Você tem algo de Deus? Você ainda tem algum crédito com Deus? Então quer dizer que você está amando. Eu vou te dar 10 segundos. Ouça isso. Se houver, eu acho impossível, mas se houver alguém aqui que não quer receber nada de Deus, você tem 10 segundos para sair daqui. E depois você volta. Porque se você ficar, até quem não quer hoje vai receber. Quem tem crédito com Deus, comece a orar, porque o que você tem, você vai compartilhar com o teu irmão e já começou.